Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Mika e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Dupla de Milhões, autores que se juntaram para escrever um livro. Eu sei que vocês já conhecem vários autores, mas eu separei aqui alguns dos meus favoritos para indicar os livros para vocês e até mesmo para a gente comentar mais sobre essas leituras, os livros que vocês podem estar lendo. Eu vou deixar todas as informações aqui no box da descrição. Se você é novo por aqui e gosta de vídeos assim, de vídeos de curiosidade, já deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Estamos quase chegando a 6 mil inscritos, então ajuda a gente, por favor, se inscreve, compartilha com seus amigos e bora bater essa meta. A gente sabe que muitos autores se juntam para criar uma história, isso não é nenhuma novidade para vocês, mas eu acredito que isso ao longo do tempo foi se tornando cada vez mais comum e hoje em dia a gente vê muitos best-sellers escritos por 2 ou até mesmo mais autores. Eu separei então aqui uma lista de vários autores que eu já li e inclusive que eu já trouxe vídeo aqui no canal indicando pra vocês, pra gente falar mais sobre essas duplas, né, como elas se juntaram e os tipos de livros que elas escrevem. Vamos começar com as mais conhecidas, que é Vicky Killand e Penelope Ward, uma das minhas autoras favoritas do gênero romance contemporâneo. Elas escrevem juntas, mas também tem livros publicados independente, então você consegue ler livros da Vi ou livros da Penelope e livros de ambos. E elas têm livros de todos os tipos, assim, todos os tipos mesmo. Acho que já deve ter mais de 15 publicados conjuntamente. Eu não sei quando elas começaram a publicar livros juntas, não sei nem como é que é a história delas, mas eu gosto demais dessas autoras e o trabalho delas, né, tem dado muito certo. Tanto que elas são autoras best-sellers e elas sempre estão lançando livros novos. Eu sempre comento que os livros que elas escrevem são muito loucos, assim, aqueles plots bem mirabolantes, assim, absurdos e muito divertidos, tá? São histórias que vão te tirar de ressaca literária, que vão aquecer seu coração. Normalmente os mocinhos são muito fofos, aquele casal que a gente quer abraçar, quer colocar num potinho. E tanto escrevendo juntos como individualmente, ela sempre arrasa. Eu adoro muito a escrita da Penelope, mas eu confesso pra vocês que eu gosto mais da parte da Vi. Eu acho que ela escreve o hot mais intensamente, os seus personagens são bem mais construídos. Mas juntas é impossível a gente não amar, né, e não gostar das histórias que elas escrevem. Se eu não me engano, aqui no Brasil elas são publicadas pela editora Charme, mas eu também já vi livros delas aí publicados pela Essência, tá? Então se vocês também tiverem interesse em conhecer, eu vou deixar linkado aqui o link da Amazon, mas aqui no canal tem vários vídeos de indicações dessas autoras, inclusive eu posso até fazer um top 5, um top 10, quem sabe, com as minhas melhores leituras. O que é que vocês acham? Comenta aqui nos comentários se vocês quiserem que eu faça esse vídeo. Outra dupla de autoras muito conhecidas e também são best-sellers do momento, inclusive estão aí a todo vapor lançando cada vez mais livros, é a Christina Lauren. Sim, se você não sabia que na verdade a Christina Lauren eram duas autoras escrevendo por um nome só, você está agora sabendo. Christina Hobbs e Lauren Billis, né, são amigas há muito tempo e se juntaram então para escrever comédias românticas e romances eróticos para nós, seus fãs, seus leitores. Elas começaram com a série Cretina Irresistível, com a série erótica bem antiga mesmo, mas elas resolveram migrar de vez para as comédias românticas, tá? Então elas não lançam mais livros eróticos, inclusive os livros dela nem tem hot, né, tão intenso assim, porque elas estão mais focadas em escrever livros voltados para a comédia. Eu já li vários livros da Christina Lauren, gosto bastante da escrita delas, principalmente porque os enredos são bem legais, bem diferentes. Alguns são voltados mais para a parte cômica, outros é mais para o drama, então eu acho que tem uma salada de frutas bem interessante, você pode ler o que você quiser. E são livros realmente muito gostosos, seus personagens são maravilhosos. Eu também tenho vários vídeos aqui no canal, inclusive lá no meu Instagram, indicando os livros dessas autoras, porque eu gosto bastante, é uma das autoras favoritas, assim, na minha opinião. E aqui no Brasil elas já foram publicadas por várias editoras, mas atualmente estão na Universo do Livros e na Faro Editorial. Se eu não me engano, alguns livros dela podem estar no Kindle Limited, tá? Eu vou deixar linkado aqui na descrição para que vocês possam pesquisar, né, e obter essa informação. Outra dupla que conhecemos mais recentemente e que acaba de finalizar uma série aqui no Brasil é a Steve J. Cole e a Ellie P. Lovell, que lançou Dayton pela The Gift Box. Essa é uma série focada em bad boys, então a gente vai acompanhar personagens bem diferentes, né, com realidades muito distintas e o desenrolar de um romance adolescente com cenas quentes também, porque as autoras entregam bastante, e muitas problemáticas sociais, já que estamos falando de personagens que nasceram em uma cidadezinha um pouco marginalizada, então as autoras vão trazer muito dessa questão social ao longo dessa série, e eu gosto bastante dela. A gente começa com Nenhum Príncipe, depois temos Nenhum Santo e finalizamos com Nenhum Romeu. Todos os 3 livros já foram publicados aqui, inclusive o último lançou recentemente no Kindle Limited, e eu acredito que outras séries possam ser publicadas aqui, escritas por essas duas autoras. Eu nunca tinha lido nada delas antes, tá? Esse foi o primeiro contato com elas, e eu gostei demais, principalmente por causa da narrativa
narrativa. Uma das coisas que eu tinha mais comentado com vocês quando fiz a resenha do primeiro livro, o quanto a escrita delas é muito atual, é como se você estivesse lendo um romance que está se desenrolando na sua frente, porque as autoras trazem muitas gírias, muitas palavras no vocabulário do nosso dia a dia, então não é uma história muito refinada, entre aspas, tá, gente? Eu sei que isso pode incomodar e assustar algumas pessoas quando eu vou ler a história dos protagonistas, mas eu acho que no contexto do que a gente tá lendo faz super sentido. Eu gostei demais e em breve eu vou trazer a resenha de Nenhum Romeu, então aguardem as considerações finais a respeito desse último livro da série. E se você conhece essas autoras, já leu alguns outros livros dela, comenta aí abaixo qual é o seu livro favorito. Mudando um pouco para a fantasia, temos aí também, né, Um Combo de Milhões, com Cassandra Clare e Rowley Black, né, as nossas autoras masters aí de fantasia. Para quem gosta muito de elementos fantásticos, de magia, eu acho que vai gostar muito de Magistério. É uma série de 5 livros onde essas duas autoras resolveram se unir para criar uma história que vai acompanhar um personagem dos 12 aos 17 anos. Ela lembra bastante Percy Jackson, Harry Potter, então quem gosta muito desses clássicos aí juvenis, eu acho que vai gostar muito, principalmente para o público mais juvenil, né, para quem tá nessa fase aí da adolescente de 12, 13, 14 anos, eu acho que vai se interessar muito na jornada desse protagonista. Se eu não me engano, foi o primeiro trabalho que elas fizeram juntas, mas não descartamos de que talvez aí no futuro elas escrevam alguma outra coisa pra gente mais na espectro mais adulto, né? Porque a Rowley e a Cassandra, elas escrevem mais fantasias adultas mesmo, né? Individualmente, elas são publicadas aqui pela galera Record, então eu acredito que talvez daqui a um tempo elas possam se juntar e escrever alguma coisa diferente pra gente. O que vocês acham? Vocês também querem ler alguma coisa da Cassandra e da Rowley mais pra adultos? Comenta aqui abaixo. E a dupla que eu nem sabia que queria, até que se juntaram e fizeram aí acontecer, é a Parker Huntington e a Ellie J. Shen. Pra quem não conhece essas autoras, gente, a Parker e a Ellie são muito conhecidas aí por escrever livros de New Adult, Bad Boys, Bully Romance, então são autoras que estão, né, chegando cada vez mais aqui no Brasil. A Ellie J. já foi publicada aqui pela editora Bess. Infelizmente, não temos mais livros dela aqui no Brasil, mas todos os livros que eu já li dela são maravilhosos, assim como da Parker, que tá chegando pela primeira vez pela Albook Editora, então fiquem de olho aí nas redes sociais. E lá na gringa, elas resolveram então lançar um livro juntos, que é My Dark Romeo. Inicialmente, esse é um livro que é vendido como Dark Romance, inclusive é a minha leitura atual, mas eu já digo pra vocês que ele não parece muito Dark Romance não, tá, gente? Pra quem já leu King of Wrath da Ana Huang, eu acho que vai lembrar bastante dessa história, porque é um romance por conveniência, né? Um casamento forçado de bilionários. Tem um plot de vingança no meio, mas assim, de Dark mesmo ainda não vi muita coisa não, só o título. Assim que eu finalizar, com certeza vou trazer as minhas considerações pra você, mas se você já leu algo da LJ e gosta da Parker, você precisa conhecer essa história. Mais uma dupla de autoras que eu tenho certeza que você nem sabia que na verdade eram duas autoras, que é a Erin Watt, autora da série The Royals aqui no Brasil. Me conta, você sabia que na verdade essa série era publicada por duas autoras completamente diferentes? Pois é, a Erin Watt na verdade é um pseudônimo da Ellie Kennedy e da Jeff Frederick, né, que são autoras aí que se juntaram para criar essa série de Bully Romance, uma série muito polêmica, inclusive que eu recomendo muito para quem gosta de Bully Romance, porque eu acho ela maravilhosa, pra mim ela entrega o nome. Essa é uma série de 5 livros que vai acompanhar uma família de garotos ricos, né, que vão ter os seus segredos revelados ao longo da história, e a gente também vai ver a dinâmica familiar desse grupo tão diferente entre si. Como é New Adult de Bully Romance, você pode esperar muitas coisas pesadas, né, muitos gatilhos aí, entre aspas, para o lado do Bully Romance. Romance jovem adolescente, só que voltado para o hot, voltado para a parte mais adulta. Então tem muita cena quente, tem muita parte sexual. E é claro, plots de milhões. Você termina um livro chocado, querendo saber mais sobre o próximo, porque elas realmente entregaram tudo aqui. Eu sinceramente gosto muito dessa dupla, eu acho que os livros deram muito certo e eu queria muito que as autoras, né, se juntassem novamente para escrever alguma coisa diferente pra gente. Mas infelizmente elas nunca mais falaram nada, então a gente não sabe se a Erin Watt vai ficar só mesmo na The Royals ou se eles vão escrever alguma outra coisa futuramente, mas vamos torcer os dedos. Ainda falando de Bully Romance, né, temos uma dupla também que se juntou para escrever uma série lá nos Estados Unidos, que é a Rachel Jonas e a Nick Thorne. Elas escreveram juntos The Golden Boys, mas elas também têm livros separados, principalmente a Nick Thorne. Se você procurar aí Dark Romance, Bully Romance, você vai encontrar livros independentes dela. Mas ela se juntou então com a Rachel para poder criar essa série, que tem um vídeo completíssimo aqui no canal. Então se você gosta de Bully Romance, lê em inglês, que essas indicações eu vou deixar linkado aqui em cima. Lá eu falo sobre todos os livros da série, apesar de ter lido somente os 3 primeiros. Em breve, assim que eu finalizar os outros livros, eu trago aqui outro vídeo
vídeo atualizando, tá, esse vídeo pra vocês. Mas é basicamente um bully romance, né? Os 3 primeiros livros vão focar no mesmo casal, que vão ter altos e baixos e muitas emoções aí ao longo dessa história. E os demais livros dessa série vão focar nos amigos desse casal. Em séries de livros gringos é muito comum eles separarem dessa forma, né? Deixar os 3 primeiros livros para um casal e os demais livros envolver os outros romances. Então não se assustem se vocês forem ler esses livros. Eu gostei bastante, né? Mas nesse vídeo eu trago toda a minha opinião. Então se você tiver interesse, não deixa de assistir. E a última dupla de milhões que não poderia faltar nesse vídeo é a Caroline Peckham e a Suzanne Valente, que se juntaram para escrever várias fantasias de romance sobrenatural, entre elas Zodiac Academy. Eu já comentei com vocês que tá voltando cada vez mais esses floats, esses gêneros literários lá de 2008 e 2011, né, que eram muito famosos naquela época. Então Zodiac Academic, Dark Elements da Jennifer Mantraut, Desejo da Tracy Wolff, são séries que realmente estão voltando com força total. E muita gente que já era leitor naquela época, assim como eu, está gostando porque a gente lembra, traz aquela sensação de nostalgia da nossa adolescência. Então a Caroline e a Suzanne se juntaram, né, para criar a série Zodiac Academic, que é uma série gigantesca, um esquema de pirâmide enorme, para focar em um universo, né, em uma história aí que se passa em uma escola onde temos vários seres sobrenaturais e existe toda uma realeza, né, e cada livro aí foca em um plot diferente. Eu fiz vídeo falando sobre o primeiro livro dessa série, mas eu já li até o 4º livro, inclusive tem que começar o 5º quanto antes, mas me deu um pouco de preguiça, eu confesso pra vocês, porque os livros são muito grandes mesmo, e são vários volumes, então você vai cansando um pouco, e é por isso que é sempre bom ler um pouquinho mais separado, porque assim você não enjoa facilmente. Mas além dessa série, ela tem outras, que é a Ruthless Boy of the Zodiac, eu acredito que fazem parte do mesmo universo, ou que tem ali algumas coisas parecidas, porque as capas são muito semelhantes, tá? Então tem a mesma ideia, eu acredito. Talvez pelo sucesso do Zodiac Academic, elas resolveram criar esse spin-off, mas assim que eu fazer essas leituras, que com certeza eu vou fazer, eu vou trazer vídeo aqui explicando cada livro, como eu sempre faço. Inclusive, se você já leu algum dos livros, né, que eu citei aqui nesse vídeo, comenta aqui abaixo o que você acha dessas duplas, se você consegue distinguir qual é cada parte que cada autor escreve. Eu nunca consigo, gente, reparar nisso, mas me conta aí se você consegue fazer isso. E é isso então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu sei que tem outras duplas de milhões, como David Levitan e John Green, mas eu quis só indicar mesmo os livros que eu mais gosto, que eu acho que mais deu certo e mais funcionou. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar like, tá, gente? A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!